Olá, pessoal. Será que já está na hora de fazer aí uma proteção para a carteira, né? A gente vê aqui o Bova chegando nessa região aqui, sofrendo alguma dificuldade para continuar essa subida. Tem algumas outras questões, né? Guerra, taxa de juros subindo. E aí nesse vídeo eu vou mostrar uma forma até um pouco diferente, né? Não vai nem utilizar as opções, seria uma forma de fazer um hedge da carteira. E vou mostrar também dois exemplos, né? Como teria se comportado esse hedge, né, no ano de 2024, em que o ativo aqui, BOVA11, né, caiu, querendo ou não, ele está ali seguindo o índice Bovespa. Então, no ano de 2024 ele caiu, como teria funcionado esse hedge. E vou mostrar também o ano de 2023, né, esse mesmo hedge aqui, qual teria sido seu efeito, uma vez que a bolsa subiu, tá? Então, fique aí até o final. Chamo eu de Vani, criador aqui do canal Foco na Renda, né? Para quem não me conhece ainda, já peço aí para deixar aquele like e se inscrever no canal também, né? Geralmente quando se fala em hedge, a gente pensa logo nas opções, né, do tipo put ali, que ela serve justamente para isso, né? Proteger a gente em momento de queda. Mas eu já tinha visto, né, uma forma diferente que você pode fazer hedge da sua carteira, né? Que é com o próprio BOVA11, tá? Ao invés de você comprar a BOVA11, você vai vender, né? Porque quando você está querendo fazer hedge, você está querendo manter um controle ali na sua posição, né? E quando você faz esse hedge, querendo ou não, você sempre está meio que limitando também seu ganho, tá? Então, como eu falei, eu vou mostrar exemplos aqui até distintos, né? Um que teria dado certo, né? O ativo caiu, e outro em que o hedge teria sofrido, né? Porque o ativo subiu. Eu vou passar aqui para a planilha. E aí eu coloquei alguns ativos aqui numa planilha, tá? Bem aleatório. Vou começar aqui pelo ano de 2024. Coloquei ativos aqui: Bradesco, Petro, JBS, Porto Seguro, Cosan, ou seja, eu acabei colocando ativos que subiram, alguns subiram aí, outros caíram muito, justamente para a gente ver, né, como que teria se comportado esse hedge, tá? E talvez tenha algum dado aqui que está até errado, mas eu quero mais que você tenha a noção de como que funciona a estratégia, né? Não vou ficar aqui me atentando à vírgula, o número decimal ali, tá? Mas só para a gente ter uma noção aí de como que se comportaria essa estratégia. E aí, imaginando que coloquei valores bem próximos aqui de 20 mil de cada ativo, né? O que também não é comum numa carteira, né? Geralmente a carteira da gente acaba tendo um ativo com peso diferente do outro. E iniciando lá em janeiro de 24, e a gente vai ver qual teria sido o resultado em dezembro de 24. Então a gente já pode ver que Bradesco, né, teve perda, Petrobras perda menor. Lembrando que 2024 foi o ano que os ativos tiveram queda, né? Aí teve CEMIG aqui que teve alta, Taesa teve uma queda leve, P3 teve queda, Cosan uma queda forte, Porto Seguro teve alta, JBS uma alta forte. No fim das contas, né, entre vivos e mortos e feridos, a bolsa aqui, essa carteira teórica nossa, teria no início aportado 157 mil, e no final estaria com 151 mil, ou seja, uma perda aqui de 3,89% e uma perda de 6 mil. E aí, essa proteção que a gente teria feito aqui, né, essa forma aqui, diferente, seria vender o BOVA11. E aí, o que a gente ia vender? Ia vender de acordo com o valor aqui, né? Então, esse valor que tinha a minha carteira lá no início, 157 mil, eu ia vender de BOVA11. E BOVA11 lá no início estava em janeiro, né, de 24, estava cotado a 128,88. Então eu teria vendido 1.220 cotas, né, de BOVA11. Aí, claro, isso aqui implica em algumas coisas, né? Que você tem que ter margem, né, para vender o BOVA11. Só que esse dinheiro aqui você recebe, né? E aqui eu não estou nem levando em conta, porque uma vez que esse dinheiro
você vai receber esse dinheiro lá na sua conta da corretora. O ideal então é que você invista ele em algum ativo de renda fixa com liquidez diária. No momento que você precisar reverter sua operação, você tem facilidade de transformar aquele investimento em renda fixa em dinheiro de novo, tá? Então aqui eu nem estou levando em conta que esse dinheiro teria rendido, né, durante esse 1 ano aí, tá? E também não cheguei a pesquisar, né? Porque quando você vende um ativo, você paga um aluguel, né, para as corretoras lá, tem uma taxa de aluguel. Eu não cheguei a olhar qual o valor. Pesquisei assim bem de forma superficial, me parece que o ativo BOVA11, a taxa de aluguel anual dele é mais baixa, né? Parece que gire por volta de 1%, 2%, é mais baixo. Provavelmente em momentos de estresse esse valor desse aluguel sobe. Então também não coloquei aqui com essa taxa, mas só estou tentando colocar aqui a ideia geral aqui de como que se faz o hedge aqui, né? E aí no fim das contas o que aconteceu? No final do ano, né? Em dezembro de 24, o BOVA11 que você tinha vendido em 128 fechou em 117. Se você está vendido aqui no 128, para encerrar a operação você tem que recomprar. Então você conseguiria comprar mais barato do que você vendeu. Então essa operação aqui a gente fala que teve lucro. Então a sua carteira caiu 3,89% e seu hedge, além de te proteger, ainda deu lucro, né? E beleza, né? Porque ele deu 9%. Então aqui você perdeu 6 mil, sua carteira, seu hedge você ganhou 14 mil. Então esse seria o hedge aqui, lembrando mais uma vez, não estou levando em conta qual foi o valor gasto com aluguel desse ativo, questão de imposto de renda também, né? Tá tudo fora aqui dessa planilha, né? Não estou levando em conta que você poderia ter colocado isso aqui na renda fixa, lá no Tesouro Selic, ter ganhado aí 2024, deve que a Selic já estava ali nos seus 12% por aí, né? Eu não estou levando nada disso em conta. Só que aí também a gente tem que mostrar, e aí eu até encontrei logo o ano anterior, 2023, um ano que a estratégia teria dado errado, entre aspas, né? Porque quando você está montando um hedge, você está mais preocupado com a perda, né? Então talvez no momento lá não era o ideal para montar o hedge, né? E aí quando a gente vem para 2023, eu mantive os mesmos ativos, né? Sempre colocando aqui por volta dos mesmos 20 mil em cada ativo, para não ficar tão diferente. E a mesma coisa, né? Peguei quanto que estava esse ativo lá em 2 de janeiro, né? O primeiro dia de negociação, e quanto que ele fechou aquele ano de 2023 lá no último dia que teve negócio. E aí também aqui não estou olhando se teve pagamento de dividendos, né? Desses ativos, o que pode ter acontecido aí durante o ano. Iria amenizar ou até aumentar o lucro da primeira operação lá em cima, né? Enfim, e aí no ano de 2023, que é até o que a gente olha aqui no gráfico, eu até marquei aqui, né, quando iniciou o ano e quando terminou. 23, a bolsa, o BOVA, né, iniciou por volta dessa região aqui, dos 102, e encerrou lá por volta dos 129, né? Então, subiu. Talvez aqui não seria o momento, né, para se fazer um hedge, né? Imaginando que a bolsa estaria barata, mas por algum motivo você poderia estar preocupado ainda que iria cair mais, né? Até aconteceu aqui uma queda, né? Então, nunca se sabe, né? Qual realmente é o melhor momento para se montar um hedge, mas geralmente a gente quer montar a hedge depois que a bolsa já subiu um pouco e a gente começa a ficar preocupado dela devolver o ganho que a gente já teve. Então, beleza. Aí o que aconteceu aqui em 23, né? Foi um ano de alta. Nossa carteira teve, né? Ganho. Todos os ativos aqui foram positivos. A Petrobras, 62%. CEMIG, que foi pouco aqui, 5%. A ESA subiu 11%. B3, 18%. COSAN, 19%. Porto Seguro, 26%. JBS, 16%. Então a nossa carteira performou bem, né? Subiu aí 22%. Como eu falei,
A mesma carteira ali anterior, que foi pegado meio que de forma aleatória, mas eu quis pegar alguns ativos que eu, querendo ou não, sabia que alguns que tinham subido, né? E alguns que tinham sofrido uma queda forte, né? Principalmente lá no primeiro exemplo. Só que aí a gente vê o seguinte, o nosso hedge, né? Mais uma vez, a gente precisou vender 1.540, né? Para proteger esses 158 mil. Ah, e mais uma coisa, né? Não estou levando aqui em conta. Geralmente, quando você vai fazer esse tipo de hedge, aí olha a correlação, beta da carteira, né? Também não estou levando nada disso em consideração. Só estou olhando aqui a questão do valor, né? Você está querendo proteger o valor. Então, talvez não é a melhor forma ainda de montar esse hedge. Então, você vendeu o BOVA a 102,90, né? Para fazer aquele montante ali, 1.540 cotas. Só que em dezembro de 23, o ativo fechou em 130. Então aqui agora, como você vendeu barato e vai ter que recomprar caro, você teve prejuízo. E por incrível que pareça, o BOVA teve um resultado aí melhor, né, do que a sua carteira. Como você estava vendido nele, aqui agora você teve prejuízo, né? Sua carteira rendeu 35 mil e seu hedge, você perdeu 42 mil, né? A gente vê aqui tem uma diferença aí de uns 4%, tá? Aqui teria aí uma perda de... Deixa eu ver aqui. Então esse hedge, né, fez você perder aí 6 mil reais, tá? Quase 7 mil reais. Então tentei buscar aqui dois exemplos, né? Porque se eu mostrasse só o primeiro ia ficar meio que perfeito ali. Falar, então beleza, é só fazer isso aqui que tá tudo certo. E aí só mais um detalhe, né, que a gente percebe lá. Esse aqui talvez é um tipo de hedge que ele vai funcionar bem aqui para carteira, né? Talvez você tenha que escolher melhor o momento de fazer essa venda, né? Para montar esse hedge, você tem que não querer montar esse hedge numa região de fundo, né? Tudo bem que é meio difícil saber aonde que está o fundo, né? Sempre pode cair mais. Então, se você ainda acha que a bolsa vai cair mais, tudo bem, montar o hedge. Mas se você montar isso aqui para ativos individuais, aí eu vou voltar aqui para 24, em que teve alguns ativos que caíram muito. Esse hedge não vai funcionar muito bem, né? Imaginando que você tivesse feito esse hedge para só uma posição que você tivesse montado em Bradesco. Não iria funcionar tão bem porque esse hedge aqui ganhou só 9%, né? Então, para um ativo que caiu 30%, ele não ia proteger. Para Cosan, que caiu muito também, 57%, ele não ia te dar proteção. Então, nesses casos, assim, de um ativo específico, em que você quer proteger um ativo específico, talvez é melhor você fazer a proteção via compra de put mesmo, que aí realmente você consegue travar o seu risco, tá? Por esse tipo de correlação, por mais que você olhe lá qual a correlação de Bradesco com o BOVA11, talvez no momento que você faça o seu hedge, a correlação está mais baixa ou está mais alta, né? E aí o ativo sofre uma queda muito alta, então não vai funcionar. É mais um hedge para a carteira como um todo, imaginando que a carteira você vai ter ativos ali que vai subir, enquanto outros vão cair, né? Então, esses ativos que performam bem vai segurar aqueles ativos que caíram muito. E na média aqui você vai ter algum resultado ainda próximo ali da bolsa. Nesse caso aqui foi uma queda menor do que a bolsa, né? Essa carteira teria sido melhor que a BOVA11, tá? O BOVA11 teria caído mais. Então, é um tipo de hedge que não funciona para um ativo individual. Para ativo individual, aí você tem que fazer mesmo pelas opções, tá? Então, a ideia do vídeo era essa, né? Mostrar uma alternativa diferente que você pode utilizar para fazer seu hedge aí de carteira, tá? Isso aqui é um vídeo muito simples, né? Então, você ainda tem que estudar melhor aí, ver se realmente faz sentido, né? Montar esse tipo de estratégia. Mas para a hedge de carteira eu acho que faz sentido, né? E você também tem que pesquisar aí quais são os custos, né? Realmente do aluguel lá na sua corretora, quanto que fica para alugar o BOVA11, uma vez que você vai ter que
operar vendido, né? Entender esse risco. Você está ficando vendido em um ativo, como a gente mostrou lá embaixo, quando esse ativo sobe, você tem que pagar para sair, né? Então é um risco. Você está correndo, mas você está querendo ali meio que gerar uma trava na sua carteira, que se cair, você não perde, mas você está deixando de ganhar numa possível alta, né? Quando você faz um hedge dessa forma aqui, é isso que você está fazendo, né? E aí tem que realmente entender isso também. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.